Senhor, pelo seu poder, o Senhor, pela sua vontade, o Senhor pessoalmente formou, e aqui o verbo que está empregado, quando fala acerca de façamos, é o verbo assar. Temos em Gênesis o uso de assar e de bará. Bará é para quando Deus cria do nada, e assar é para quando Deus forma. Então o ser humano foi formado do pó da terra. Como se fizéssemos um estudo detalhado acerca da constituição do corpo humano, encontraríamos diversas quantidades de elementos que estão presentes na terra e que são constituintes do corpo humano. Temos zinco, ferro, temos cobre, temos diversos tipos de elementos, que quantidades adequadas e com o trabalho perito do Todo-Poderoso vieram se constituir no corpo humano. Agora, o especial, aquilo que faz a diferença entre o ser humano e os demais seres, aquilo que faz do ser humano uma obra singular, aquilo que faz de você algo singular, algo que não tem cópia em toda a natureza, que não tem comparativo, que faz de você imagem e semelhança de Deus. O Senhor soprou nas narinas e deu-lhe fôlego de vida. Ele deu alma, e o homem passou a ser um ser vivente. A partir desse momento, o homem não é simplesmente um objeto, ele é agora um ser, ele é agora a imagem e semelhança de Deus. Então, a partir desse momento, parte de Deus está em você, por causa do ato no qual Deus bará, e esse ato no qual Deus sopra, ele é identificado como bará. Deus cria agora um ser que é representativo em relação a ele mesmo, que é a sua imagem e semelhança, é a coroa da sua criação. Então, por mais que o mundo tenha se levantado, e nós temos visto na atualidade, e o nosso estudo de hoje, ele é principalmente voltado para afirmar, para trazer ao teu coração, para que você esteja certo e certa disso, de que você é imagem e semelhança de Deus. De que Deus se manifesta ao mundo através de você. E o mundo tem constantemente pelejado, o mundo tem constantemente lutado para desfigurar a imagem de Deus da humanidade, no homem e na mulher. Não é só o homem que é a imagem de Deus, o homem e a mulher, a humanidade. Aquele a quem Deus deu o Espírito, quando Deus soprou nas narinas, deu alma vivente, deu espírito, deu inteligência, fez ele distinto de todos os demais seres. E constituiu esse ser para a sua glória. Colocou esse ser aqui para viver num mundo criado por ele, em perfeição, para viver num mundo feito com todo o cuidado por ele, projetado por ele, para o seu conforto, e para que resplandecesse a sua glória, para que fosse a presença de Deus administrando toda esta criação feita por ele. Então nós temos aqui, da parte da palavra de Deus, uma alta valorização da sua pessoa, uma alta valorização do seu ser. E eu não sei qual é a raiz de amargura que o Espírito Santo de Deus está combatendo nesta noite, mas eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo de Deus, que dirige todas as coisas, o Espírito Santo de Deus, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que está dirigindo aqui este momento, que está à frente deste culto, tá certo? Que está trazendo a sabedoria de Deus por meio da sua palavra, que está sondando todos os corações, aquele que sonda até as profundezas de Deus. O Espírito de Deus com certeza está combatendo no teu coração alguma raiz de mentira, alguma raiz de amargura, alguma raiz de tristeza, alguma raiz plantada pelo maligno, algo que não foi plantado pelo Todo-Poderoso, algo que não foi plantado por Deus e que vem para tentar descaracterizar você, e que vem para tentar diminuir você, vem para tentar desfigurar a imagem de Deus em você. E o Espírito Santo de Deus hoje, pela palavra de Deus, diz, no princípio, conforme está escrito em Gênesis, foi dito, façamos. Foi uma participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram em determinado momento e, diferentemente da maneira com a qual criou todos os demais elementos, pela sua palavra, que as águas produzam seres marinhos, que a terra produza seres, produza erva verde,
Diferentemente desses seres que foram criados apenas pela palavra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram em determinado momento e formaram com as suas próprias mãos, do pó da terra, este corpo que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que o mundo tem pregado a respeito do teu corpo. Eu não sei o que essas ideias que estão circulando na mídia têm comunicado a você a respeito do teu corpo. Muitas das vezes trazendo a falsa ideia de que o teu corpo é uma cadeia, uma prisão para a alma, e que precisa ser destruído para que a alma seja liberta e suba até Deus, o que é uma mentira de Satanás. Muitas das vezes tem trazido a falsa ideia de que teu corpo é um peso, é um estorvo, de que teu corpo é uma maneira pela qual o teu espírito não pode chegar até Deus. Pois eu digo a você que pela palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, como o Senhor revelou ao apóstolo Paulo, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que zelar pelo templo de Deus. Nós temos que zelar pela habitação do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter cuidado em relação à sua saúde. Nós temos que ter cuidado em relação à sua imagem. Porque a imagem que você reflete é a imagem do Senhor Jesus Cristo. A forma como você se veste demonstra se você pertence ou não ao Senhor Jesus Cristo. Aquilo que você apresenta no seu corpo é aquilo que demonstra o nível de relacionamento que você tem com o Senhor Jesus Cristo. Então a forma como você lida com o seu corpo e com a sua imagem demonstra o comprometimento que você tem ou não com o Senhor Deus, que é refletido através de você. Então o Espírito Santo de Deus quer te conscientizar nessa noite. O teu corpo, o teu ser, ele foi uma obra-prima. Ele foi uma reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele foi formado pelas mãos de Deus, do pó da terra. E não somente formado do pó da terra, envolveu nele algo da parte do próprio Deus, quando soprou nas narinas. E aquele ser inanimado agora passou a ser um ser vivo. E diferentemente de todos os demais seres que têm apenas alma, que têm apenas consciência, você é autoconsciente. Você não tem apenas alma, você tem espírito. Você é corpo, você é alma e você é espírito. Então você está constituído de um ser que se relaciona conscientemente com Deus. E nessa relação consciente que você tem com Deus, você pode glorificar a Deus através do seu ser. E você deve glorificar a Deus através do seu ser. A consciência que o apóstolo Paulo alcançou. Quando o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu. Por quê? Ele olhando para o seu eu, olhando para o seu ser, ele viu que havia muitos males. Ele viu que havia muitos desvios devido à entrada do pecado no mundo. Nós não vamos abordar nessa aula agora acerca do pecado. Nós vamos abordar principalmente acerca da criação de Deus, que é você. Do corpo humano, do ser, ok? Da imagem e semelhança de Deus. Mas após essa leitura aqui, quando dermos continuidade, vamos falar sobre o pecado também. Vamos falar sobre a queda, sobre a corrupção. E vamos falar sobre a grande promessa de restauração que se cumpriu e hoje é vivida por nós na igreja que está em Cristo Jesus. Mas num primeiro momento, falando acerca do corpo humano mesmo, falando acerca da criação, nós temos essa declaração bíblica aqui que mostra o valor que nós temos, que mostra o cuidado com o qual Deus nos criou, o cuidado que Deus empregou nesta obra, nessa tarefa, e como Deus envolveu do seu próprio ser no homem. Quando o Senhor soprou nas nossas narinas e nos fez então um ser vivente, nos fez constituinte de corpo, alma e espírito. Então nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Nós temos um acesso privilegiado a Deus. Nós temos uma consciência ímpar acerca de Deus, que não é compartilhada com nenhum outro ser. Apenas o ser humano tem consciência de que existe um Deus que o criou e precisa adorá-lo. E o apóstolo Paulo disse que todas as coisas, elas dão testemunho acerca desse Deus. E muitas pessoas, mesmo sem a lei, eles têm se conscientizado da existência de Deus. E têm se voltado para Deus para adorá-lo. Agora eu pergunto para você nesta noite, será que você tem consciência de que você foi criado por Deus para a sua glória? Será que você tem consciência de que você foi criado por Deus para manifestar a sua imagem? Será que você tem consciência de que você está aqui nesse mundo para resplandecer e para mostrar a imagem do Filho de Deus, de Cristo Jesus, que vive através de você?
que entregou o seu sangue, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para apagar o teu pecado e para que através de você o Espírito Santo pudesse habitar e pudesse manifestar a glória de Deus, é esta consciência que o Espírito Santo de Deus está desenvolvendo nessa noite. Que nós temos que nos livrar de toda visão distorcida, nós temos que nos livrar de toda visão inferiorizada, de toda visão de coitado, de toda visão que nos quer prender a um derrotismo. E nós temos que nos engajar naquilo que a palavra de Deus nos afirma. Verdade é aquilo que tem chegado a nós por meio da Sagrada Escritura, da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, para fazer você, para constituir você, Deus empregou seu próprio Espírito. Para fazer você, Deus se envolveu pessoalmente. E assim é, quando nós observamos essa passagem, eu quero lançar um enfoque aqui, principalmente no versículo 26 agora, o que está no seu estudo. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Primeiramente, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí ele prossegue, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, primeiro afirmando, o grande valor desse texto, ao demonstrar o nosso valor diante de Deus, ao demonstrar o cuidado de Deus em relação a nós, ao mostrar o envolvimento de Deus conosco, como nós somos preciosos aos olhos de Deus, como você é precioso, como você é preciosa aos olhos de Deus, tanto é que ele deu o seu próprio filho em seu resgate. Então isso demonstra, como o apóstolo Pedro disse, não foi com ouro nem com prata que o Senhor nos resgatou, mas com o sangue do seu próprio filho. Então Deus pagou um preço alto por você, porque você vale muito. Mesmo que o mundo tenha colocado que nós não valemos nada muitas das vezes, que você é um zero à esquerda, que você não vale nada, que você não vai a lugar nenhum, que você não tem nenhuma perspectiva, que você não tem poder, que você não tem liderança, mas Deus diz ao contrário. Deus diz, você tem muito valor. Para mim, você tem um peso, o seu peso não é em ouro, o seu peso não é em prata, o seu peso é em sangue. O seu peso é no sangue do Senhor Jesus Cristo, dado na cruz do Calvário. Então a primeira coisa é o valor, é manifestar aquilo que a Sagrada Escritura tem declarado acerca do nosso valor. Num segundo momento, eu quero trazer também aqui um alerta, que a gente tem sempre trazido esses alertas aqui, acerca de uma distorção teológica que se observa aqui nesse texto. Esse texto aqui, em Gênesis 1, 26 e 27, ele fala no primeiro momento acerca da criação do homem e da mulher. E lá em Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, os versículos 7 ao 25, o livro vai especificar como Deus criou. Aqui a palavra de Deus diz que ele criou. Passamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí formou do pó da terra. E macho e fêmea os criou. Então ele dá a declaração de que foi criado homem e mulher por Deus. Uma declaração geral. Só que lá em Gênesis 2 ele retoma essa temática. E aí ele vai especificar de que primeiro ele criou o homem, colocou o homem no Éden, o homem começou a trabalhar, começou a dar nome aos animais, sentiu a solidão, quando então Deus trouxe a mulher, tirando da sua costela. Veja, quando Deus tira a mulher da sua costela, isso tem um significado muito profundo. Isso tem uma mensagem muito direta e muito profunda. A mulher não está acima e a mulher também não está abaixo. A mulher é adjutora, a mulher está ao lado do homem. Por isso que Deus fez vir o elemento para a criação da mulher, fez vir da costela do homem, para que ficasse muito claro qual é a posição da mulher. A mulher ao lado do homem, o homem ao lado da mulher, e ambos servindo a Deus como uma pessoa só, porque se juntam e são ambos um só corpo, uma só união em Cristo Jesus. Então, Deus ele vai declarar mais, e eu quero usar esse outro trecho em outro estudo para falar especificamente sobre casamento, sobre relacionamento, mas aqui o que eu quero valorizar aqui nesta abordagem é principalmente a questão do homem, da humanidade, ter sido declarada aqui sua criação e todo o cuidado de Deus, o relacionamento de Deus com esta criação, com esse ato criador. E quando nós vemos essa declaração aqui, declaração geral, falando que Deus criou macho e fêmea, e depois retoma lá
para especificar como foi essa criação, algumas pessoas que fazem uma leitura distorcida da Bíblia, algumas pessoas que sempre querem buscar alguma brecha na Bíblia para incutir ali uma doutrina distorcida, para incutir ali uma heresia e distorcer a verdade bíblica, têm afirmado que aqui em Gênesis 26 nós estamos falando de uma criação e lá em Gênesis 2 estamos falando de outra criação. Que aqui em Gênesis 26 Deus criou Adão e uma mulher, criou eles juntos no mesmo momento. E que lá em Gênesis 2 Deus, na verdade, Adão já estava presente, porque havia sido criado aqui, em Gênesis 1, e ali Deus cria outra mulher, Deus cria Eva. Alguns teólogos mal intencionados, né, alguns pensadores, que trazem essas doutrinas de fora da Bíblia Sagrada, que trazem de algumas correntes heréticas que circulam, né, fora da autoridade bíblica, eles querem trazer a ideia de que nesse texto aqui a Bíblia está falando de uma tal de Lilith. Quem já ouviu falar desse demônio? Atualmente tem sido, por causa do ressurgimento de movimentos místicos, por causa do ressurgimento de movimento Wicca, a ascensão do movimento Wicca, a ascensão do neopaganismo, muito se tem hoje tentado resgatar estas ideias demoníacas. Muito se tem hoje tentado resgatar essas ideias controvertidas. E muitas das vezes isso circula por aí, e muitas das vezes por vídeos do YouTube, você acaba visualizando um vídeo desse, e algumas pessoas querem construir esta ideia, de que aqui a Bíblia Sagrada está falando de uma outra mulher, uma mulher que foi criada junto com Adão. E esta Lilith, segundo essa tradição, inclusive no estudo aí, estamos explicando um pouco mais acerca dela, veja. No estudo, o mito de Lilith. Veja só, vamos acompanhar comigo aqui, ó. Essa é uma representação de seres demoníacos, cuja imagem é utilizada em Isaías 34:14, para ilustrar esta crença presente entre o povo. Então, lá em Isaías 34:14, o que o profeta vai fazer? O profeta, ele não está ali determinando que Lilith, este ser demoníaco, de fato exista ou não. Ele está se aproveitando de uma crença que já existe. A crença nesse demônio, ela não surge na Bíblia. A crença nesse demônio, ela surge nas tradições babilônicas. Quando o povo de Israel foi para a Babilônia, ele teve contato com essas ideias que estavam presentes por ali. Lilith era um dos espíritos demoníacos que estava presente na ideia, na mentalidade, na religião dos povos da Babilônia. E o que acontece? O povo começa a ter contato com essas crendices, começa a ter contato com essas ideias, e o profeta, quando ele fala de lugares destruídos, quando ele fala de lugares ermos, lugares desertos, ele menciona esta Lilith, que é como que um espírito demoníaco que habita lugares desertos. E aí, com esta menção que Isaías fez, utilizando-se da crença que o próprio povo já tinha, apenas para ilustrar, apenas para dizer, olha, está vendo esse espírito que o pessoal diz que é dessa forma, dessa maneira? Pois é, ele habitaria então em lugares assim, habitaria em lugares ermos, lugares desertos, lugares destruídos. Então o profeta Isaías faz esse tipo de uso. E o que acontece? Alguns mal intencionados olham para isso e começam a tentar encaixar ideias na Bíblia que a Bíblia não diz, a fazer a chamada exegese. O que é exegese? Exegese é quando você estuda a Bíblia, tá certo? As suas palavras, os seus significados, e entende o que ela quer dizer. Muitas pessoas têm dito por aí que a Bíblia tem 1000 significados. Isso é um absurdo, isso é um erro. A Bíblia tem um significado, que é o significado pretendido pelo autor. Então, aquele que estuda a Bíblia tem que se ater a isso. O que o autor quer dizer com isso aqui? Qual a intenção do autor? O que o autor está ensinando? Porque o que interessa é nós compreendermos profundamente aquilo que o autor quer dizer. Quando o autor é compreendido, você compreende aquilo que Deus falou por meio do autor. Como quando você lê acerca de Cristo Jesus, e Jesus repreende os saduceus e diz, examinai as Escrituras. Porque cuidaste ter nela a salvação. Escrituras com os seus próprios óculos, ou seja, tentando encontrar nela o que você quer achar, você vai inserir na Bíblia aquilo que ela não quer dizer. Mas quando você abre o teu coração de uma forma humilde, e quando você clama ao Espírito Santo de Deus, que juntamente com você, ele ilumine a Sagrada Escritura, você entende o que ele falou por meio do autor. Aí você traz o significado para a sua vida, aí você vai viver pautado conforme a palavra de Deus. Então muitas pessoas tentaram incutir na Bíblia essa ideia, tentaram incutir na Bíblia de que aqui nesse trecho estaria falando desse demônio, dessa Lilith, tá ok? E aí o que eu coloquei no estudo também, só para a gente complementar, veja,
A associação dela a essa narrativa é fruto da mentalidade pagã posterior. E aí embaixo, o que podemos observar nessa primeira narrativa geral da criação do homem e da mulher é o mesmo recurso empregado, o mesmo recurso literário empregado em relação a Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 ao 31, onde temos a apresentação geral, ou seja, céus e terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, a partir do versículo Gênesis 1:2 ao 31, ele descreve como criou os céus e a terra. Para você chegar a essa conclusão, você não precisa ter nem bacharelado em teologia, nem doutorado, nem mestrado, nem estudado Mackenzie. Só basta você se ater ao texto da Escritura para o examinar. Quando você lê Gênesis 1:1, que a gente já estudou aqui amplamente, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você tem uma narrativa, uma apresentação geral. Ou seja, céus e terra é toda a criação. Os céus, o mundo espiritual. A terra, o mundo físico. Deus criou os céus e a terra. Deus é o autor de todas as coisas. Aí, a partir do Gênesis 1 e 2, seguindo adiante até o 31, você tem como Deus criou todas as coisas. E aí Deus trouxe a luz, a existência, Deus trouxe o firmamento, Deus separou as águas e as águas, trouxe a parte seca, criou os seres vivos e se reuniu e disse: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Nós temos primeiro uma apresentação geral, depois uma especificação, um detalhamento. A mesma coisa aconteceu aqui. Não tem nada de especial aqui. Não tem nada aqui que dê margem ao entendimento desta mitologia de que Lilith está presente aqui, de que esse demônio está sendo exemplificado aqui. Aqui simplesmente nós temos uma apresentação geral. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Como foi dito aqui, a apresentação geral. A criação de toda a humanidade foi uma obra especial de Deus. A criação de toda a humanidade foi uma obra específica de Deus. É isso que ele está dizendo. Aí lá em Gênesis 2, e aí vai seguir adiante, ele vai especificar como foi feito. Ele vai detalhar que primeiro Deus criou o homem, colocou no Éden, o homem sentiu falta da mulher, Deus tirou da costela, fez a Eva e os dois habitaram ali no Éden, até que depois veio a queda no pecado. Mas nós temos apresentação geral e descrição. Por que é importante nós fazermos isso? Porque se você não estiver esclarecido acerca daquilo que a Bíblia diz e acerca daquilo que a Bíblia não diz, você pode vir a ser enganado. Você pode vir a ser enganada. Você pode vir a ser confundido. E muitas pessoas, a Bíblia Sagrada para eles tem sido não um remédio de cura, mas sim um veneno. Por causa de coisas que a Bíblia não diz e que têm sido incutidas na Sagrada Escritura. Quando, por exemplo, você tem pessoas maliciosas que pretendem utilizar a Bíblia ao seu bel prazer. Então a pessoa começa a ensinar você a orar por copo de água, para você colocar em cima da TV, ele faz uma oração e depois você bebe. Onde está escrito? Ou ensina você a ir na igreja, participar da campanha e pegar uma rosa. Onde está escrito que o poder de Deus vai ser colocado num objeto, numa rosa, para do objeto passar para você? Eu e você temos que manifestar a fé de Abraão, o qual Deus chamou e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão foi justificado pela fé. A fé em Deus, ela tem que ser diretamente vinculada à sua palavra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra para fazê-la cumprir. Mas se nós não entendemos a palavra de Deus da maneira como ela é, em vez da palavra de Deus ser para nós cura, em vez dela ser para nós vida, ela vai ser veneno. O que tem se tornado para muitas pessoas. Então, quando as pessoas colocam esse tipo de visão mitológica, você começa a olhar para Deus e você não vê o Deus que a Bíblia Sagrada revela. Você vê um Deus distorcido. Você vê um Deus estranho. Como eu passei aqui para vocês na aula passada, as diversas visões distorcidas acerca de Cristo. Então, tinha pessoas que entendiam que Cristo era apenas homem e não era Deus. Tem outros que entendiam que Deus era apenas Deus e não era homem. Tem gente que entendia que Deus era 50% Deus e 50% homem. Visões distorcidas acerca de Cristo. E se você serviu Jesus errado, você vai para o céu errado. Esse que é o problema. Então a palavra de Deus nos afirma. Aqui Deus está declarando apenas que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. E depois Deus vai dar através da sua escritura, vai dar um detalhamento. Como foi feito. Apenas isso. Então, passando adiante, conforme já explicamos isso aqui, já esclarecemos, nós temos
imagem e semelhança, conforme está no estudo aí. A humanidade foi criada para refletir a imagem de seu Deus e por meio dos atributos comunicáveis, e nós hoje devemos refletir em nós a imagem de Cristo por meio de suas obras. Veja só. Ser a imagem de Deus, ao mesmo tempo, como eu tenho afirmado aqui, que é um grande privilégio, ser a imagem de Deus é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Ser a imagem e semelhança de Deus traz sobre nós um grande privilégio, um privilégio que não é compartilhado por anjos. Os anjos são chamados criaturas de Deus, mas não filhos de Deus. Os anjos são chamados criação de Deus, mas não imagem de Deus. Os anjos não são imagem de Deus, mas nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós temos um privilégio sobre nós, mesmo que você possa dizer, nossa, mas eu não tenho o poder que tem um anjo, mas eu não tenho a força que tem um anjo, eu não posso voar como um anjo voa, eu não posso me mover pelo universo como um anjo se move, por ele ser espírito. Todavia, você tem um privilégio que não foi dado a nenhum outro ser em todo o universo, que é refletir em você mesmo a imagem e semelhança de Deus. Agora, como nós podemos, de fato, nos comprometer com esta missão, com essa tarefa, e como nós podemos refletir a imagem de Deus em nós? Aí a palavra de Deus nos explica, a palavra de Deus nos ensina. Deus tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são características peculiares de Deus, coisas que fazem de Deus quem Ele é, e que não pode ser comunicada a nenhum outro ser, e que não pode ser compartilhada com nenhum outro ser. Então existem os atributos incomunicáveis de Deus, que fazem nós olharmos para Deus e percebermos a sua grandeza, que faz nós olharmos para Deus e glorificarmos a Ele, louvarmos, exaltarmos pelo ser que Ele é. E existem alguns atributos que são comunicáveis. Então os atributos comunicáveis são aquilo que em Deus é absoluto, em nós é parcial. Então Deus é santidade absoluta, mas nós podemos ser também santos, não como Deus é totalmente, mas nós podemos nos espelhar nele e sermos santos e irmos crescendo em santificação, até que no arrebatamento nós sejamos glorificados e sejamos conforme a imagem do Filho de Deus. Então nós temos que olhar para os atributos comunicáveis e nos espelhar nessas características e através delas refletir a imagem do Deus Todo-Poderoso. Porque tem pessoas que pensam que glorificar a Deus é somente chegar dentro da igreja e ficar gritando. Claro que quando você se alegra, você aumenta a sua voz, isso é normal, isso é natural. Quando o Espírito de Deus se manifesta em você, é difícil ficar parado. Isso é normal, isso é natural. Você tem que se alegrar mesmo, você tem que exaltar mesmo, você tem que glorificar mesmo, você tem que pular, saltar, você tem que manifestar a alegria do Senhor na sua vida, certamente. Só que glorificar a Deus não é só isso, meu querido. Só que glorificar a Deus não é só dentro da igreja. Você tem que glorificar a Deus não somente através das suas palavras. Você tem que glorificar e manifestar a imagem de Deus através da tua vida. Então, através da sua maneira de falar, você glorifica a Deus. Através da sua maneira de agir, você glorifica a Deus. Através das decisões que você toma no seu dia a dia. São decisões que você toma no seu trabalho e que muitas das vezes a igreja nem vai ficar sabendo. Só que lá você glorificou e exaltou o nome do Senhor. E você confessou ao qual Deus você serve por meio das decisões que você toma. E aonde você nem imagina, muitas das vezes, você pensa assim, nossa, como é que eu vou fazer para confessar o nome de Cristo? Porque diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Pois eu digo a você que quando aparece uma proposta errada no trabalho e você não segue a ela, porque você quer glorificar a Deus, você confessou o nome de Cristo no meio de todas as pessoas. Quando existe uma situação na qual ninguém está olhando para você, mas você, por ter responsabilidade, por ter consciência, você faz o que é certo, e as pessoas veem que não precisa estar vigiando você, porque você tem consciência, e você toma decisões corretas, e você faz aquilo que é certo, você glorificou o nome de Cristo, lá onde você está. Quando você está numa roda de escarnecedores, e entra um assunto que não é do seu interesse, um assunto que não é de acordo, que não está adequado a você participar, e você se exclui daquele ambiente, você está glorificando o nome de Deus ali naquele momento. Você não se assenta na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1. Então glorificar a Deus é mais do que gritar,
Glorificar a Deus é mais do que vestir um tipo de roupa. Glorificar a Deus é manifestar no próprio ser a imagem do seu Filho amado. É manifestar no próprio ser aquilo que é a vontade de Deus para nós. É viver a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. É negar-se a si mesmo, como Cristo disse. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E que palavra dura é essa? Que palavra difícil é essa? Mas que palavra verdadeira é essa? Se você quiser saber o caminho do céu, ele passa pela cruz. Cristo foi primeiro e deu o exemplo. E foi até a cruz, foi fiel até a morte de cruz, como diz Paulo aos Filipenses. Mas eu digo para você, Cristo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Por isso que Paulo disse, não vivo mais eu. Por quê? Porque ele estava negando-se a si mesmo. Não vivo mais eu com meus vícios. Não vivo mais eu com a minha volúpia. Não vivo mais eu com a minha lascívia. Não vivo mais eu com o meu desequilíbrio emocional. Não vivo mais eu com o meu sangue estourado, com o meu pavio curto. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu limito o meu ser, eu controlo minha natureza, eu me nego, eu me anulo e eu deixo que Cristo se manifeste através de mim. Se fosse por você mesmo, você teria dado a resposta pior do que a pessoa que ofendeu. Se fosse por você mesmo, você teria acertado a mão na cara da pessoa. Se fosse por você mesmo, você teria feito pior do que a pessoa. Mas não vive mais você, Cristo vive através de você. E naquele momento em que você não faz aquilo que é da sua natureza, e você dá vazão, você dá lugar, você não permite que a ira se manifeste, Cristo se manifesta através de você. Aí você fala, não é possível que essa pessoa conseguiu se controlar. Não é possível que essa pessoa não deu essa resposta. Não é possível que essa pessoa não tomou essa atitude. É possível sim, por quê? Porque Cristo vive através dela. Não é ela mesma, mas é Cristo se manifestando através dela. Quando você assim o faz, a imagem e semelhança de Deus está restaurada em você através de Cristo Jesus. A pessoa olha para você e diz, não é possível, não é um ser humano normal, não é um ser humano comum, não é uma pessoa qualquer. Existe alguma coisa de especial nessa pessoa, existe alguma coisa diferente nela, e ela vai querer saber o que é. O que é isso? É a imagem e semelhança de Deus. É Deus sendo glorificado através da tua vida. É Deus sendo glorificado através das suas decisões. E é isso que nós queremos ver aqui. Os atributos comunicáveis de Deus faz com que você, adotando esses atributos para você, você manifeste a imagem de Deus. Você controle a sua própria natureza e você glorifique a Deus através dessas atitudes. Veja só, a imagem e semelhança, como diz aqui, a humanidade foi criada para refletir a imagem de seu Deus por meio de seus atributos comunicáveis. E nós devemos refletir em nós a imagem de Cristo por meio de suas obras. Aí eu trouxe um texto de Paulo, onde Paulo aborda essas duas situações, as duas naturezas. Paulo fala da antiga situação na qual nós estávamos conforme o primeiro homem, conforme o homem terreno, que aqui, nesse texto de Gênesis, foi criado em imagem e semelhança de Deus e estava perfeito. Então aqui nós sabemos, o homem estava perfeito, o homem estava conforme a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus não havia sido distorcida, não havia sido danificada, não havia sido prejudicada. Mas nós sabemos que essa situação aqui não vai ser para sempre. E que em Gênesis capítulo 3, o homem e a mulher vão cair em pecado. Vão de fato vão ceder à tentação e vão cair em pecado. E é a situação na qual nós estávamos todos subjugados. Porque disse, conforme a Sagrada Escritura através de Paulo diz, que todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos, separados, cortados, afastados. Havia um abismo entre nós e Deus. E Paulo até diz que ele quer fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem. Porque o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Mas o mal que ele não quer, é isso que ele faz. Porque mesmo que haja uma lei na sua mente, que entende que é bom fazer a vontade de Deus, que entende que é bom obedecer a Deus, que entende que é glorioso você manifestar a imagem de Deus, existe uma outra lei nos seus membros. Aquilo que João chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ou seja, os desejos desenfreados da carne. Concupiscência é isso, é lascívia, é desejo desenfreado. Então na carne há outra lei, que não obedece à lei de Deus, que pega tudo aquilo que Deus criou perfeito e distorce. Porque tudo aquilo que se manifesta como pecado,
em algum momento, com a aplicação correta, ele estava de acordo com a criação de Deus, que Deus criou tudo bom. Tudo foi criado pelo verbo de Deus, e sem ele nada que foi feito se fez. E conforme diz aqui Gênesis, tudo foi criado bom. Então tudo que foi criado por Deus foi criado bom de acordo com o seu uso, de acordo com o seu determinado uso. Mas o pecado distorce a natureza de tudo que foi criado, e faz com que aquilo que foi criado bom seja usado de forma distorcida, seja usado para o mal, seja usado para a destruição, seja usado para a humilhação, seja usado para que o homem se afaste de Deus. Uma vez que o diabo, ele perdeu o seu lugar junto a Deus, ele quer levar também a imagem e semelhança de Deus. Você entendeu agora porque que o diabo tem tanto ódio de você? Você entendeu agora porque que o diabo tem tanta fúria contra a tua vida? Por que ele ataca você constantemente? Porque ele olha para você e vê a criação perfeita de Deus. Ele olha para você e lembra-se que ele perdeu o lugar que ele tinha junto ao trono de Deus. Ele olha para você e lembra que ele não tem restauração, que não há perdão para ele, que ele está condenado ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. Ele não suporta ver você na presença de Deus. Só que tem uma coisa: nós estamos debaixo da mão do Todo-Poderoso e o diabo não pode nos tocar. O diabo só pode tocar quando você dá lugar. O diabo só pode tocar, só pode te prejudicar, só pode te arrastar quando você permite. Até Jó, veja só, analisa a situação de Jó. Deus permitiu que o diabo tocasse nos seus filhos, tocasse no seu relacionamento, tocasse nos seus bens e chegasse, avançasse até na sua saúde, no seu corpo, tocasse na sua saúde e prejudicasse a sua saúde. Todavia, o diabo não tinha poder de tocar nas decisões, no livre-arbítrio de Jó. Jó podia tomar decisões, mesmo perdendo tudo. Ele disse: nu vim a este mundo e nu sairei dele. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode fazer uma escolha. Presta atenção, você pode fazer uma escolha. Você pode, por meio da tribulação, por causa da tribulação, em vista da tribulação, você pode blasfemar de Deus. Em vista de coisas que você tenha perdido, você pode se voltar contra Deus. Em vista de coisas que estão te machucando, estão te ferindo, você pode levantar a sua voz e fazer a vontade do diabo, que é blasfemar contra Deus, se voltar contra o teu Senhor. Ou você pode fazer como Jó. Jó disse: eu perdi tudo isso aqui, só que uma coisa eu não perco: eu não abro mão do meu Deus. Eu não abro mão do meu Senhor. Eu não abro mão do meu louvor. Eu não abro mão da minha comunhão. Eu não abro mão da minha adoração. Perca tudo, mas não perca o Senhor. Perca tudo, mas não perca esta comunhão, esta ligação que você tem com o trono da majestade divina. Como Davi disse: Senhor, tira tudo, mas não tira o teu espírito. Então, enquanto você tiver este Deus sobre a tua vida, perca tudo, mas que o Senhor continue presente na tua vida. Porque como Jó disse: eu sei que por fim ele se levantará e julgará a minha casa, julgará em meu favor. Então Jó, ele é o exemplo máximo disso. É o exemplo máximo do que é alguém manifestar na sua própria vida a imagem e semelhança de Deus. Refletir Deus. Não simplesmente nas coisas que você tem, mas naquilo que você é. No seu próprio ser, no seu íntimo, no seu âmago. Tem uma comunhão íntima com Deus. Tem uma comunhão plena com Deus. Tem uma comunhão com Deus que vai além dos objetos. Tem uma comunhão com Deus que vai além das vantagens. Tem uma comunhão com Deus que vai além daquilo que possa ser vantajoso ou não para a sua vida. Então, quando Jó manifestou isso, Jó manifestou que é ter uma comunhão verdadeira e íntima com Deus. E assim também, nós temos que observar aquilo que Paulo está ensinando aqui embaixo, no estudo. Veja, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. De quem está falando aqui? Veja, ele está falando do segundo Adão. No primeiro Adão, todos nós caímos. Uma vez que ele pecou, o pecado passou de geração em geração e atingiu a todos nós e nos separou de Deus. Mas veio um segundo Adão. Veio alguém que, semelhante à semelhança do homem que foi criado perfeito no Éden,
foi também gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. O estudo da semana passada, né? O estudo passado que foi dado aqui. Quando o Espírito Santo de Deus, ele por meio, né, do seu poder, da sua obra, ele trouxe aqui essa coisa maravilhosa que ninguém poderia esperar, ninguém poderia imaginar esta obra de Deus. Quando ele separou a sua serva, Maria, ele conhecia o coração de José, sabia que ele estava pronto também para estar ao lado dela, e ele trouxe por meio de Maria isto que foi o único na história da humanidade, que é uma mulher virgem conceber. E Maria concebeu Jesus, obra do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma como Deus criou o homem do pó da terra perfeito, também Deus criou o corpo de Cristo no ventre de Maria. E sobre o corpo de Cristo veio o Logos divino, que é o Cristo eterno, pré-encarnado. E os dois se uniram. Na teologia isso é chamado de união hipostática, ou seja, estão completamente unidos, sendo 100% homem e 100% Deus num ser apenas. Jesus Cristo, ele é impossível de ser compreendido totalmente, porque Jesus Cristo está muito além da nossa expectativa, muito além da nossa perspectiva humana. Jesus Cristo é homem, Jesus Cristo é Deus, é perfeito homem. É homem à semelhança de nós, com as nossas limitações, mas não com o nosso pecado. Mas é Deus à semelhança de Deus, eterno como Deus, poderoso como Deus. Por isso que ele sente o que você sente, ele sabe a dor que você sente, ele sabe as aflições que você passa. Ele foi tentado em todas as coisas, ele foi provado em todas as coisas, mas em nenhuma delas falhou. Mas por outro lado, ele não apenas sabe a sua dor, ele não apenas conhece a sua natureza, ele também é Deus para perdoar os teus pecados. Ele também é Senhor para fazer resplandecer sobre você a sua palavra, a sua verdade. Ele também é Senhor para trazer o milagre que você espera. Ele também é Deus e é onisciente para conhecer as tuas dores, para conhecer as tuas necessidades. Ele também é onipotente para fazer tudo aquilo que você precisa. E ele também é onipresente para estar com você em todo momento, em todo lugar. Aonde quer que você esteja, ele está com você. Aonde quer que você vá, ele vai com você. Ele só se aparta de você se você der as costas para ele. Mas enquanto você for fiel, ele permanece fiel. E mesmo que você seja infiel, ele continua fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Então Jesus Cristo é homem e é Deus. E isso é maravilhoso. E nós temos aqui Jesus Cristo, como Paulo diz, é o segundo Adão. No primeiro Adão todos caímos, no segundo Adão todos somos restaurados. Então nós, através de Cristo, nós somos trazidos de volta para o lugar que nós tínhamos perdido. A humanidade, infelizmente, não tem tido conhecimento disso ainda. A humanidade, infelizmente, por mais que esteja sendo anunciado, muitos deles, por terem sido cegados pelo Deus desse século, o Deus desse século tem enganado as pessoas, e as pessoas têm pensado que é vantagem viver em pecado. As pessoas têm pensado que é vantagem o alcoolismo, têm pensado que é vantagem as drogas, a prostituição, a promiscuidade. Eu digo para você, a maior vantagem que um ser humano possa tirar da vida é estar na presença de Deus como você está. A maior vantagem que um homem e uma mulher possa ter na vida é ter a esperança maravilhosa que você tem, que ninguém pode tirar, que ninguém pode arrancar. Como Cristo aconselhou, não acumuleis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a peste, onde a ferrugem estraga. Acumuleis tesouros no céu, onde o ladrão não pode roubar, a ferrugem não pode estragar. Então o teu tesouro está guardado junto a Deus, ninguém pode arrancar de você. E quando chegar o momento de Deus, quando chegar a hora de Deus, quando o Senhor se manifestar, como Paulo disse, nós também nos manifestaremos juntamente com Ele. Então essa esperança ninguém tem. O Espírito Santo que se move na tua vida, que quando você está triste, você está abalado, você está destruído, você está arrebentado, parece que acabou, parece que você perdeu, e você dobra os teus joelhos na tua casa, e você clama, e você ora, e você se derrama na presença de Deus, e o Espírito de Deus se move em você, e renova você, e refrigera a tua alma, e traz consolo à tua vida, e traz esperança de volta para você, e ilumina a tua mente para ter ideias e para poder partir para a vida e ter coragem de enfrentar os dilemas das situações. O Espírito de Deus está sobre você e não está sobre o mundo. Cristo disse, esse Espírito não pode ser dado ao mundo. Por quê? Porque o mundo ainda não foi
purificado pelo sangue de Cristo Jesus. Não foi lavado e remido no sangue precioso de Cristo Jesus. Então o Espírito de Deus que está em você não está no mundo. Então o mundo não pode te entender. O mundo não pode te compreender. Mas você pode compreender todas as pessoas. Como Paulo também vai dizer, que o espiritual tudo discerne. E de ninguém é discernido. Você quando vê as situações, quando você vê pessoas se voltarem contra você, você entende o que está nela. Quando você vê pessoas te odiarem, sem você ter dado nenhum motivo, você entende por que elas estão te odiando. Quando você vê pessoas se levantarem contra você, sem você ter provocado nada, você entende por que elas estão se levantando. Porque você entende aquilo que está nelas, mas ela não entende aquilo que está em você. E aí onde é a diferença, como Deus faz, como Deus diz em Malaquias, eu farei diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. Quando você começa a ver uma igreja hoje, onde os crentes estão iguais ao mundo, isso não é a igreja de Cristo. Quando você vê uma igreja onde os crentes estão iguais ao mundo, o mundo chama palavrões, os crentes também chamam. O mundo engana, os crentes também enganam. O mundo é promíscuo, os crentes também são promíscuos. Essas pessoas estão ligadas a homens e não a Cristo. Porque a Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a igreja de Cristo, a igreja que está no segundo Adão, conforme Paulo diz aqui, é a igreja que está restaurada na posição que a humanidade tinha perdido. Você está restaurado naquele lugar que Adão perdeu, quando foi se deixar levar pela tentação. Você foi restaurado, por isso que Paulo diz, você está sentado no meio de príncipes. O problema é, nós, muitas das vezes, nos deixamos enganar pela nossa visão carnal. Nos deixamos enganar pela nossa visão material. Então você olha o que nós temos, pedreiro, faxineiros, como Paulo diz, entre vocês a pessoa simples. Tem doutor também, tem médico, tem advogado, mas tem muito balconista, tem auxiliar, tem ajudante, tem pessoas desempregadas, tem pessoas com dificuldade financeira. Não tem problema, meu querido. Isso não diminui você em nada. Você está sentado no meio de príncipes. Por quê? Porque você é filho do rei. Você é filho do rei dos reis. E a você está prometida todas as coisas. Ainda não é chegado, mas quando for chegado, como já disse aqui, quando ele se manifestar, nós também nos manifestaremos junto com eles. E como diz o Apocalipse, você foi comprado como rei e sacerdote para Cristo. Você foi comprado. Em que situação? Como rei e sacerdote para Cristo Jesus. Então nós fomos recolocados naquela situação. Por causa de quem? Daquilo que eu li aqui, do segundo Adão. Não foi o espiritual que veio antes. Aqui no estudo. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Ele está explicando a posição de Adão e a posição de Cristo. Primeiro veio o natural. E o natural serviu a Deus durante um tempo. Só que o natural atentou contra Deus, desobedeceu e caiu. Quando o Adão natural caiu, ele arrastou após si toda a humanidade. Toda a humanidade vem nessa sequência de pecado. Aí Paulo diz, primeiro veio o natural, mas depois veio o do céu, o espiritual. E quando veio o espiritual, aquele no qual toda a humanidade caiu, neste aqui toda a humanidade pode ser restaurada. Pode ser, porque nem todos querem. E aí nós temos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você quer estar entre o chamado ou você quer estar entre o escolhido? Isso depende de você, da sua postura, daquilo que você tem manifestado diante de Deus. Muitos são chamados. O Evangelho é uma porta aberta para todos. Todos podem vir até Deus por meio de Cristo Jesus, que é a porta. Agora, dentre aqueles que vêm, dentre aqueles que são chamados, alguns além de ser chamados também se posicionam. Quando você toma uma posição diante de Deus, diz, eu vou ser fiel. Quando você toma uma posição diante de Deus, diz, eu vou confessar o nome do Senhor, aonde quer que eu esteja. Quando você toma uma posição diante de Deus e diz, eu vou tirar minhas vestes de pecado e eu vou colocar as vestes de santidade, do Espírito Santo de Deus. Quando você toma uma posição e diz, eu vou negar a mim mesmo e vou deixar que Cristo se manifeste através de mim. Aí você que estava no grupo dos chamados, agora você passa para a lista VIP. Você não está só nos chamados, agora você também é escolhido. O escolhido tem o nome no livro da vida. Escolhido tem acesso direto às mansões celestiais. Escolhido vê o céu por dentro. Escolhido participa constantemente das revelações que Deus traz, porque Deus fala constantemente com seus escolhidos. Escolhido sente a presença de Deus e se alegra quando vem para a sua casa.
Escolhido, quando entra neste lugar, vem para adorar, não vem para se distrair. Escolhido, quando vem para cá, vem para entregar sacrifício de louvor. Esse é escolhido. Chamado não. Chamado simplesmente vem assistir culto. Escolhido vem cultuar. Chamado vem assistir para ver o que acontece. Escolhido vem a fazer acontecer. Você tem que ser escolhido, não só chamado. Todos são chamados, mas você tem que entrar na lista dos escolhidos. É isso que é importante. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Então veja só, o primeiro era do pó da terra, o segundo o homem do céu, que é Cristo. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem espiritual. É maravilhoso por quê? Porque todos têm a mesma oportunidade. Ninguém pode reclamar que Deus tenha privilegiado um ou outro. Ninguém pode reclamar que Deus tenha seus preferidos. Todos têm a mesma oportunidade, porque todos eram pecadores. E todos foram salvos pela mesma coisa, pela graça de Cristo Jesus. Ninguém aqui foi salvo porque deu um cheque de 10 mil reais. Ninguém aqui para ser salvo teve que vender a casa e trazer o dinheiro para a igreja. Ninguém aqui para ser salvo teve que cortar um braço. Ninguém aqui para ser salvo teve que entregar um boi aqui para ser sacrificado. Todos foram salvos unicamente pela graça de Cristo Jesus. Todos entraram pela mesma porta que é Cristo Jesus. A todos foi apresentado o mesmo evangelho. Ninguém pode reclamar. Deus não tem privilegiados. A todos é ofertado a mesma oportunidade. Mas é de acordo com a sua postura que vamos ver se você está ligado ao homem terreno ou ao homem espiritual. O homem terreno é o homem natural. O homem terreno é o homem destemperado. O homem terreno é o homem que ainda manifesta aquilo que é da natureza caída. O homem terreno é aquele que ainda não foi crucificado. Mas o homem espiritual, para que ele se manifeste, tem que crucificar o terreno. Enquanto o homem terreno não for crucificado com Cristo Jesus, o homem natural não vai se manifestar. A mulher natural não vai se manifestar. É imprescindível que para se manifestar o homem espiritual, para se manifestar a mulher espiritual, você tem que pegar essa tua natureza, que é contra a palavra de Deus, essa tua natureza que é contra a vontade de Deus, essa tua natureza que não reflete mais a imagem de Deus, que tem uma imagem distorcida pelo pecado, você tem que crucificá-la, colocá-la na cruz. E quando ela se manifestar, você tem que determinar: não, minha velha natureza está crucificada. Minha velha natureza está pregada na cruz. E se for preciso, eu vou pôr mais prego nela. E ela vai continuar crucificada. A partir desse momento é uma natureza espiritual. Se fosse conforme a natureza carnal, eu faria. Mas agora é uma natureza espiritual. Se fosse conforme a natureza carnal, eu concordaria com isso. Mas agora é uma natureza espiritual. E eu não posso concordar com aquilo que Deus não se agrada. Então nós temos que manifestar, e é uma força, porque como Cristo mesmo diz, o céu será tomado à força. Não é com tranquilidade, não é com facilidade, é a força. É você que tem que realizar este ato. É você que tem que realizar, você que tem que determinar para si mesmo. É só você que pode fazer isso. Você tem que manifestar aquilo que Deus determinou que é o homem espiritual. Então, se você manifesta o homem espiritual, necessariamente o seu homem carnal tem que estar crucificado. Então veja, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos a imagem do homem espiritual. Agora, para ter a imagem do homem espiritual, conforme estamos aqui desenvolvendo o estudo, nós temos os chamados atributos de Deus. Aqui na página de trás. Os chamados atributos de Deus. Então, para que essa realidade da imagem de Deus esteja manifestada em nós, nós precisamos adotar para nós aquilo que é da natureza de Deus. Porque o que é a imagem de Deus? A imagem de Deus em nós não é cor da pele. A imagem de Deus em nós não é fisionomia. A imagem de Deus em nós não é aparência. A imagem de Deus em nós é a natureza de Deus. É aquilo que Deus é. É como você olha para um filho e você vê as características do seu pai. E você vê os trejeitos do seu pai. E você vê traços da fisionomia dele que é conforme o seu pai. E você diz, realmente, essa criança aqui é filha de fulano de tal. Porque é inegável. Tem uns traços, tem as características. Tem as manias dele, que acabou pegando pelo convívio, pela aprendizagem. Então o filho, ele tem as características do seu pai.
Inclusive Jesus, falando com os judeus, Jesus, ele em alguns momentos, o Senhor Jesus Cristo, ele foi muito duro com os judeus. Não porque ele não gostasse deles, ele amava os judeus, ele veio para o seu povo. Ele veio para os que eram, mas os seus não, mas a todos quanto receberam, foram feitos filhos de Deus. Essa é a nossa situação, essa é a nossa condição. Ele veio para o que era seu, ele veio para os judeus. Ele veio de uma forma especial para eles, priorizando eles no primeiro momento, porque eles são a nação escolhida. Só que uma vez que eles rejeitaram, aquilo que eles rejeitaram para nós foi uma grande bênção. Aquilo que eles rejeitaram para nós é uma grande vitória. Nós estamos colocados nesse lugar, como Paulo diz, nós fomos enxertados. A videira original foi cortada e nós, jambuzeiro bravo, fomos enxertados nela. Nós não somos da árvore original, nós fomos enxertados nesta realidade. Nós estamos hoje numa posição centralizada diante de Deus. Nós somos o centro da história. Por quê? A igreja em Cristo Jesus. Por quê? Porque os judeus rejeitaram essa posição. E quando eles rejeitaram essa posição, Cristo falou para eles: vocês querem fazer a vontade do Pai de vocês. E aí eles ficaram confusos diante daquilo, e Cristo disse: vós tendes por pai o diabo. Ele falou com essas palavras: vós tendes por pai o diabo, Satanás. Por quê? Porque ele foi mentiroso desde o princípio. Ele foi mentiroso desde o princípio. Então, quantas pessoas têm vivido uma mentira hoje? Quantas pessoas têm vivido uma ilusão hoje? E muitas das vezes, para sustentar essa ilusão, ela gasta o dinheiro que não tem. Muitas das vezes, para sustentar essa ilusão, ela ostenta um sorriso falso no rosto, que é uma máscara. Muitas vezes, para sustentar essa ilusão, ela coloca no Face só imagens bonitas, ou então fica repetindo aquelas imagens lá do passado. Um dia que ela foi feliz, ela fica repostando. O que ela está fazendo? Ela está sustentando uma imagem falsa, uma imagem que é para cobrir uma realidade. Então ela está sustentando uma mentira. E toda vez que você se afasta da verdade, que é Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou o que há. Toda vez que você se afasta da verdade, que é Cristo, você vai ter que sustentar uma mentira. Então, a nossa única solução é nós abrirmos mão da nossa mentira e entrarmos na verdade, que é Cristo Jesus. É abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar. É abrir a nossa realidade e dizer: Jesus, muda aquilo que tu queres mudar. Altera aquilo que tu queres alterar. Corta aquilo que tu queres cortar. Remove aquilo que não te agrada. Muda aquilo que tu queres mudar, transformar. E faz-me conforme o teu querer e a tua vontade. Quando nós assim fazemos, nós saímos da mentira do pecado, nós entramos na verdade, que é a natureza de Deus. E a natureza de Deus em nós, conforme Cristo quer manifestar, são os atributos que Deus tem e comunica a nós. Então existem atributos incomunicáveis para os quais nós olhamos e glorificamos a Deus. E aí nessa lista que eu trouxe para vocês, nós temos alguns atributos incomunicáveis, que são característicos, que são singulares a Deus. Veja só, tem aí chamado aceidade. O que é aceidade? Aceidade é uma característica por meio da qual diz que Deus não tem origem em coisa alguma. Deus, ele é um ser por si mesmo. Inclusive é interessante que eu já vi algumas discussões, teólogos, filósofos, dizendo: na verdade, dizer que Deus existe é pouco. Deus não existe. Deus é. Por quê? Tudo que existe tem começo, meio e fim. Tudo que existe ocupa um determinado lugar no espaço. Isso é uma coisa que existe. Deus, ele não tem princípio. E Deus não tem fim. Ele é eterno. Deus não ocupa um determinado lugar no espaço. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E mesmo assim ele é uma pessoa. Ele não está misturado com a sua criação. Ele é uma pessoa, ele é um ser. Mas ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele escapa à nossa compreensão. Então Deus não apenas existe, Deus é. E tudo aquilo que existe depende de Deus para existir. Se Deus não fosse quem é, nada do que existe teria podido existir. Então, esta aceidade é essa característica. Deus é por si mesmo. Outra característica, Deus é onipotente. Interessante, né? Porque muitas pessoas hoje, eles têm iludido a si mesmo,
Eles têm se enganado e têm tentado lançar mão, tocar nessa característica de Deus. Veja, você não pode todas as coisas. Veja, você não pode determinar aquilo que você quer que aconteça. Veja, você não pode determinar alguma coisa para Deus. Você não pode obrigar Deus a alguma coisa. Você não pode colocar Jesus contra a parede, como algumas igrejas, infelizmente, têm pregado. Lugares que não dá nem para chamar de igreja. Empresa, na verdade. Você não tem essas condições. Por quê? Porque você não tem todo o poder. Na verdade, você é menos do que a gota do fundo de um balde. Na verdade, você é menos do que um grão de areia. Na verdade, você é como uma sombra que passa. Na verdade, você, diante de Deus, sequer tem o direito de dizer que existe. Você só existe porque Deus permite que você exista. E Deus sim, Ele pode todas as coisas. Deus é o Criador de todas as estrelas da galáxia e chama cada uma pelo seu nome. Deus, Ele pode tomar todos os oceanos na palma das suas mãos e medi-los apenas com o seu palmo. Deus, Ele pode estar em todos os lugares e atender a orações aqui no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, e estar com cada um dos seus servos ao mesmo tempo. É só Deus que pode fazer isso. Deus é onipotente, não há limite para o seu poder. Se Deus pensa alguma coisa, ela vem existir naquele momento, porque Ele tem todo o poder. Então, nós temos que olhar para as características de Deus e glorificar a Deus nas suas características incomunicáveis, aquilo que pertence só a Deus. Só Deus tem aceidade, só Deus é onipotente, só Deus é eterno. Então, quando falamos da eternidade de Deus, nós nos lembramos que nós não somos eternos, nós somos passageiros. E muitas das vezes, nós nos afligimos com uma situação, só que quando Deus olha para aquela situação, para Deus, aquilo não tem nem um milésimo de segundo. Então, Deus, como diz Agostinho, Ele é eterno. E a eternidade, Ele tenta explicar, Ele diz, a eternidade é um momento presente eterno. Momento presente eterno. É como se Deus olhasse num só momento e visse toda a existência num só golpe de vista. Então aquilo que para você é insuportável, aquilo que para você é demais, aquilo que para você vai acabar com a sua existência, Deus sabe qual é o começo daquela provação e Deus sabe também qual é o final dela. Deus apenas espera que você se mantenha fiel no seu lugar, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai trazer. No momento dele e não no seu momento. Se Ele trouxer no seu momento, não vai ser bênção para a tua vida, você não está pronto para ela. Mas se Deus trouxer no momento dele, vai chegar no momento em que você passou pela fase da prova, em que você passou pelo aprendizado, em que você vai estar pronto para receber esta bênção. Então Deus diz, aguenta mais um pouco, porque eu sei aonde é o fim desta prova. Aguenta mais um pouco, porque eu sei onde é o fim dessa estrada. Aguenta mais um pouquinho que a tua bênção já está perto de chegar. Eu estou vendo o momento em que ela vai chegar. E eu vou te abençoar. Eu não vou me esquecer de você. Porque ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Como o profeta Isaías. Assim diz para nós. Deus é eterno. Ele sabe qual é o momento da tua vitória. Ele sabe qual é o momento que a tua vida vai dar uma virada e que você vai ver as promessas se cumprirem. Ele sabe. Simplesmente Ele conta com a tua fidelidade. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Não se torne indigno dando as costas para o chamado de Deus. Permaneça no teu lugar, porque o Senhor é contigo. E Ele conhece todas as coisas. Ele é eterno. Ele é eterno, Ele é onisciente, como eu já disse aqui, e Ele é onipresente, está em todos os lugares. E Ele é imutável, porque Ele é perfeito. Ele não precisa mudar. Quem tem que mudar somos nós. E aí chega na parte que eu queria passar, que é essa aqui, ó. Os atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são o quê? São as características que em Deus são perfeitas, que em Deus são absolutas e que nós precisamos absorver elas na nossa vida. Claro que nós não vamos conseguir viver ela de uma forma perfeita, mas nós vamos viver aquilo que nós vamos esforçar cada dia mais a aperfeiçoar. Você vai absorver ela para você. Você vai se pautar por ela e cada dia mais você vai crescendo nela. Vai crescendo, até que, como Paulo diz, chegar na postura de varão perfeito, conforme a imagem de Cristo Jesus. O nosso padrão é Cristo. Você percebeu? O nosso padrão não é o pastor. Por mais que nós amemos ele, ele também é um homem, está lutando também, está na mesma carreira, está no mesmo objetivo. Nosso padrão não é o pastor presidente, nosso padrão não é o pregador, nosso padrão não é o nosso parente. Nosso padrão é Cristo.
Cristo é a imagem perfeita de Deus. Se você colocar Cristo como teu alvo, se você colocar Cristo como teu objetivo, nada vai tirar você do caminho, porque Cristo não falha, porque Cristo não erra, porque Cristo não fracassa. Ele disse, como ele mesmo diz na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Do jeito que ele venceu, se nós nos pautarmos nele, nós também vamos alcançar a mesma vitória, porque em Cristo a nossa vitória é garantida. Veja os atributos comunicáveis de Deus, para encerrar: sabedoria, justiça, bondade, misericórdia, amor, beleza e fidelidade. Eu quero ler um versículo que eu selecionei aqui. Você vai ler os outros em casa. Eu quero ler um só, para a gente ter a noção do que é adotar os atributos comunicáveis de Deus e assim poder ser a imagem e a semelhança de Deus, manifestar Deus na nossa vida. Veja, você tem que adquirir a sabedoria de Deus. E o que é sabedoria? Veja aqui o que diz o versículo de 1 de Coríntios 2,6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros. Está vendo aí? Escrito entre os maduros. Por quê? Porque cabelos brancos não é necessariamente sinal de maturidade. Então você tem que ter cabelos brancos, mas também tem que ter maturidade. Os cabelos brancos vão aparecer no decorrer da continuidade da história, da vida, é natural. Só que junto com os cabelos brancos tem que vir também a maturidade. Você tem que ir ao longo do tempo participando dos ensinamentos que Deus vai proporcionando a você na escola de Deus. Você quer saber o que é a escola de Deus? O cativeiro babilônico para Israel foi uma escola de Deus. Israel estava sempre apegado à idolatria. E o que Deus fez? Deus mandou Israel para uma escola específica. Eu vou tirar você dessa terra e vou colocar você no cativeiro. E lá você vai ver a dificuldade para você me servir, a dificuldade para você me adorar. E você vai ter o desejo de estar de volta na sua terra, para ter a mim somente como seu único Deus. Israel passou por aquele período, e quando foi trazido de volta do cativeiro, conforme tinha sido profetizado por Jeremias, 70 anos depois, Israel, você pode até dizer que ele tem muitos defeitos, mas a idolatria saiu da vida deles. É a escola de Deus. Você percebe que a tribulação na sua vida não é para a sua destruição. A prova na sua vida não é para você perder, não é para você ser humilhado. É a escola de Deus na tua vida para você adquirir sabedoria. Como é que Deus vai fazer você se tornar sábio? Dando problemas para você resolver. Então Deus traz problemas que num primeiro momento causam aflições. Você vai para o joelho, você vai para a oração, você vai para o jejum. O Espírito de Deus vai se comunicando com o teu espírito, e daqui a pouco, quando você vê, o Espírito Santo de Deus te ilumina e te dá a solução. E essa solução não está em livro, essa solução não está na faculdade, essa solução não está na ciência. Essa solução vem da parte de Deus para a tua vida, é a sabedoria. E quando você adquire essa sabedoria, Deus vai usar você para instruir outras pessoas que vão passar pela mesma situação. Aceita a escola de Deus na tua vida. Deus está te preparando para algo maior. Deus está te preparando para ser professor. Deus está te preparando para a maturidade. Assim é que Deus faz. Veja só: entretanto, falamos de sabedoria com quem? Com os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderes desta era, que estão sendo reduzidos a nada. A sabedoria do homem, sabedoria carnal e animal, leva ele à destruição. A sabedoria de Deus é o princípio, né? Como diz lá em Provérbios, o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. O teu temor a Deus, a tua obediência a Deus, a tua maneira de servir a Deus, é o princípio de toda sabedoria. É através dela que você vai trazer solução para a tua vida e para as pessoas que estão à tua volta. Veja só, você precisa adquirir o atributo de Deus chamado justiça. Olha só acerca da justiça, o que é que diz, ó. Quem segue a justiça, na página de trás, ó, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Mais um: o fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Outro: Abraão creu no Senhor, e isso foi creditado, imputado como justiça. Você serve a um Deus? Você serve a um Deus justo. Você serve a um Deus que não falha com a sua justiça. Você serve a um Deus que é sempre correto, que é sempre certo. Como é que você, servindo a um Deus certo, você pode se comportar com injustiça? Quando você é injusto com o seu empregado, quando você é injusto com a sua empresa, quando você rouba tempo da sua empresa, você está sendo injusto com ela. Quando você é injusto com a sua igreja,
e você não cumpre com fidelidade a sua chamada, a sua missão, a sua responsabilidade para com a sua igreja. Quando você é injusto com a sua família, quando você é injusto com os seus filhos, quando você é injusto, Deus, Ele trará sobre você o juízo dos injustos. Mas quando você é justo, a justiça que você manifesta sobre você trará, como diz aqui o texto, trará tranquilidade, trará paz, trará vitória, e como Abraão, você também será justificado, você será, como diz aqui o texto que foi lido, Abraão creu no Senhor, e isso foi imputado como justiça. A sua maneira de crer em Deus, a sua fidelidade a Deus, a sua fé em Deus, vai ser imputada como justificação diante de Cristo, diante de Deus. Então a justiça é imprescindível. Se você não agir com justiça, você não está conforme a imagem de Deus. A bondade, veja só, portanto considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma você também será cortado. Então Paulo está comparando aqui que Deus foi bom, mas também foi severo. A bondade de Deus tem uma condicional. Qual é a condicional que aparece aqui? Que você permaneça. Então Deus manifestou a sua bondade para nós através de Cristo. Como é que a bondade de Deus vai permanecer sobre você? Se você permanecer em Cristo, se você continuar fiel a Cristo. Apesar deste momento, se você passar por cima desta prova e continuar fiel a Cristo, a bondade de Deus permanece sobre a tua vida. E Deus olha para você com benevolência. E Deus olhando para você com benevolência, Ele proporciona a você livramento. Olhando para você com benevolência, Deus proporciona a você escape. Deus proporciona a você bênção. Deus proporciona a você a segurança e a abastança no momento da crise. Por quê? Porque você permanece em Cristo Jesus. Então a bondade de Deus ela está sobre nós enquanto nós estamos em Cristo. Deus olha para nós e vê o seu Filho amado. Outra questão, misericórdia. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, como diz Jeremias no livro das Lamentações. Então são as misericórdias de Deus sobre nós que garante nós estarmos aqui. Eu acredito que é motivo para nós glorificarmos a Deus todo dia. Eu acredito que é motivo para nós adorarmos a Deus todo dia. Toda vez que você chegar em casa, dobre os teus joelhos e diga: Senhor, eu te agradeço pelas tuas misericórdias. Eu te agradeço pela tua graça. Eu te agradeço pela tua bondade. Amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o maior exemplo do amor. E aí embaixo eu não vou ler, mas João diz: aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas não ama seu irmão que vê, este é mentiroso. Então o amor de Deus, ele se manifestou por nós, primeiro, através de Cristo. Deus demonstrou seu amor. Num segundo momento, nós temos que demonstrar o amor de Deus em nós. Amando a quem? Ao nosso próprio irmão. Por mais defeitos que ele tenha, você precisa amar o seu irmão, porque senão o amor de Deus não estará em você. Da mesma forma como Deus amou você com todos os seus defeitos, você também precisa amar o seu irmão. Maravilhoso. A beleza. Veja só. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então, a beleza, conforme a Bíblia Sagrada, conforme a Sagrada Escritura, é aquilo que não contamina o corpo e nem contamina o espírito. Uma vez que o corpo está contaminado, uma vez que o espírito está contaminado, está prejudicado, está desfigurada a imagem de Deus. Uma vez que estamos purificados, e aí você tem tanto o corpo quanto o espírito. Ambos têm que ser purificados e apresentados santificados na presença de Deus. Temos que zelar constantemente para que a beleza de Deus se manifeste em nós, por meio da nossa purificação. Encerrando, fidelidade. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Também, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. E agora o último. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem, fidelidade a Deus. Quando você se preocupar em manifestar os atributos comunicáveis de Deus, tenha certeza, a imagem e semelhança de Deus se manifesta através de você. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Vai, graças a Deus. Vamos ficar mais uma meia hora aí, tá vendo? Muito bom, viu? Deus continue abençoando o irmão Júnior. José Vinícius Júnior. Glória a Deus. Grande homem de Deus. Deus te